Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal para dar prosseguimento nesse dia importantíssimo aí para o futuro do Vasco da Gama, onde foi definido na Justiça o novo presidente do Vasco da Gama. A Justiça definiu que a eleição válida foi a vencida por Jorge Salgado. Então nesse vídeo aqui a gente vai ver a repercussão, né? O Levenciano, o candidato que havia vencido a eleição do dia 7, se manifestou reconhecendo a vitória do Jorge Salgado, e o Jorge Salgado também se manifestou falando aí já da transição e do seu futuro como presidente do Vasco da Gama. Então a gente vai falar disso, vai repercutir isso depois da vinheta, mas antes de rodar a vinheta, deixa aí o like aqui no vídeo e se inscreva no canal, que é muito importante a sua participação. Rodou! Então bora lá meus amigos, começando aqui mais um vídeo no canal. Antes de a gente entrar no assunto aqui, repercutir o que disseram Levenciano e Jorge Salgado, eu tenho um recado importante para você que quer começar a aprender a trabalhar de casa de forma simples e segura e que pode fazer você ganhar uma renda extra de até R$4.000 por mês no conforto da sua casa. Vocês sabem que com a pandemia, tudo isso que aconteceu, o home office, né, trabalhar de casa virou uma coisa muito comum. Então vou dar essa dica aqui bem bacana para você. Não é nada de venda online, não é nada mirabolante não, é um trabalho real e totalmente legal, perfeito para quem busca uma renda extra ou quem sabe até uma renda principal, né, uma nova renda. Qualquer pessoa é capaz de fazer, e você indo nesse primeiro link da descrição, você vai receber todo o passo a passo para começar a aprender sobre esse novo mercado, né, por apenas R$67. E com isso você vai aprender uma forma de gerar renda online. Você receberá todo o material te ensinando a trabalhar nessas plataformas no link que está aí na descrição. É imperdível, é só clicar e começar a aprender a ganhar dinheiro hoje mesmo. Então o recado está dado, confira aí no link que está na descrição. Bom, e após o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ter decidido nessa quinta-feira invalidar a eleição do Vasco realizada em 7 de novembro, a que o Levenciano tinha sido o vencedor, o agora ex-candidato, né, podemos dizer assim, conversou com o Globoesporte.com e deu a declaração dizendo que não vai recorrer da decisão da Justiça e que reconhece Jorge Salgado como presidente eleito do Vasco da Gama. Então teremos aí aparentemente um fim nesse tão confuso processo eleitoral do Vasco da Gama, que vai se desencadear aí com o Salgado presidente mesmo a partir de janeiro. Então vamos ler aqui o que disse Levenciano ao Globoesporte.com. Você vai ver o discurso do Leven na íntegra. Então confere aqui. Eu sou uma pessoa de palavra, portanto acato o resultado como eu mesmo propus. O Vasco não merece mais indefinição. Que os torcedores compreendam que a decisão de pôr um ponto final nisso é definitiva e é pelo Vasco. Além disso, descabe recurso para o Tribunal Superior por decisões em tutela antecipada, de forma que recorrer apenas alimentaria a esperança do torcedor sem que houvesse uma chance real de reversão. Isso apenas causaria tumulto e mais frustração, e meu objetivo sempre foi dar alegria ao torcedor, de forma que eu não vou alimentar esperanças não realizáveis. O torcedor precisa compreender que não é somente o Vasco que precisa ser corrigido, mas o Brasil. Nem sempre a justiça é justa, quanto mais no nosso país. Aos vascaínos fica a mensagem final para a reflexão de que o Vasco só voltará a ser realmente forte quando ele puder ser autodeterminado, de dentro para fora, e não por meio de intervenções externas de poderes paralelos. O Vasco precisa se libertar, e essa liberdade só existirá quando seus homens e mulheres puderem cumprir as regras do clube e a elas se submeterem. Um Vasco de fora para dentro será sempre fraco. Agradeço a todos meus conselheiros, vice-presidentes, executivos e a cada um dos 1.155 votos dados em 7 de novembro. Mais especialmente ainda, agradeço ao carinho de milhões de torcedores vascaínos em todo o Brasil
que entenderam plenamente minha visão de Vasco sugerida. É estranho que um clube tenha um presidente que não me derrotou, mas desejo sorte. Estarei na social ou na arquibancada, sempre torcendo com os meus filhos. Neste momento, me aposento da política do clube e, após um justo descanso natalino, retorno aos meus negócios e clientes com a cabeça erguida. Por fim, peço a todos os torcedores que apoiem o Vasco, seja quem for o presidente. Obrigado. Então, esse foi o discurso de Levenciano, agora ex-candidato à presidência do Vasco da Gama, reconhecendo ali a decisão da justiça, né? Reconhecendo não, aceitando a decisão da justiça e pedindo, inclusive, para os torcedores não desistirem do Vasco, né? Então, Leven disse que não vai recorrer, que como ele já tinha prometido, né? Antes aí mesmo da decisão judicial, ele já tinha dito que não iria recorrer. Então, o caminho fica livre, entre aspas, aí para o Jorge Salgado, que foi declarado hoje pela Justiça o presidente eleito do Vasco da Gama, a tomar posse na segunda quinzena de janeiro. Então, esse foi o discurso do Levenciano e o Jorge Salgado, presidente agora eleito, né, pelo Vasco da Gama, já que as eleições do dia 14 foram validadas, também se manifestou. Ele usou o Twitter para falar desse momento, né, agora oficialmente, as primeiras palavras do Jorge Salgado como presidente eleito do Vasco da Gama. Torcida vascaína, agora sim, vamos olhar para o futuro. E o futuro do Vasco começa agora, com a assinatura da Justiça. Agradeço a todos que estiveram comigo nessa caminhada, a todos da Mais Vasco e a todos os sócios que votaram nas duas eleições. Agradeço também ao Leven, Júlio, Campelo e Frias, que como eu, se apresentaram para servir ao Vasco nesse próximo triênio. Vamos juntos colocar o Vasco onde ele deve estar, no topo, como clube e como time. Hoje mesmo já estarei em contato com o presidente Campelo para dar seguimento à transição. O trabalho continua. Boa sorte a todos. Essa foi a declaração de Jorge Salgado como presidente do Vasco da Gama, já falando da transição, né? Já começando essa transição aí com o Campelo, e os dois vão ter muita coisa para resolver, né? Já que o Vasco está em uma situação muito difícil no Brasileirão, já tem que começar a vencer, começar a acordar para a vida, né? Porque o buraco está ficando cada vez mais fundo e o Vasco tem que escapar dessa Série B. Então você viu aqui o Levenciano reconhecendo o Salgado como vencedor, né? Após a decisão judicial, dizendo que não vai recorrer, e o Salgado também ali dando as suas primeiras palavras, já falando em transição, falando como presidente eleito do Vasco da Gama. E antes de encerrar esse vídeo, quero conversar com você, torcedor vascaíno, que me acompanha, que está aqui todos os dias, que é apaixonado pelo Vasco e que, enfim, sempre acompanha o Vasco, já passou nos últimos anos por muitos momentos complicados, né? Enfim, a gente sabe que nos últimos anos o vascaíno vem sofrendo bastante dentro e fora do campo, né? E eu tenho visto aqui nos comentários, desde que saiu a decisão judicial que deu a vitória ao Jorge Salgado, que muitos torcedores que tinham aquela expectativa, né, pelo Levenciano, que queria que o Levenciano fosse o presidente eleito do Vasco da Gama, fosse o novo presidente do Vasco, muitos torcedores dizendo que vai cancelar o plano de sócio, que vai parar de acompanhar, que não torce mais pro Vasco, alguns chegaram a dizer que não torce mais pro Vasco. Então, eu queria falar para esses torcedores que esse tipo de atitude, infelizmente, não vai resolver nada. É só a gente pensar um pouquinho, né? Se o Vasco, a gente conseguiu botar 120 mil sócios, né? 180 mil, na verdade, né? Várias campanhas, com a torcida abraçando, enfim. E mesmo assim o Vasco tá nessa situação. Imagina se a gente abandonar o clube, como que isso vai ficar? Então, o Vasco é muito maior do que o Jorge Salgado, o Vasco é muito maior que eu, muito maior que você, muito maior que o Levenciano, que o Júlio Brandt, que o Campelo, que qualquer um. O Vasco é uma instituição que fica para sempre, centenária, não importa, as pessoas passam. O Salgado vai assumir aí, vai fazer o seu mandato e vai passar. Se fosse o Leven também ia assumir e ia passar. Como passou Eurico, como passou Dinamite, como passou vários aí na calçada, enfim. E o Vasco continua, o Vasco sempre continua, porque o Vasco é maior do que todos eles. Então esse discurso de porque o candidato que eu queria não entrou, eu vou largar, vou abandonar o barco, enfim. Eu acho que a gente não tem que compactuar com esse tipo de coisa. O Vasco é muito maior que todo mundo. E, enfim, vascaíno brigando com vascaíno não vai levar ninguém a lugar nenhum. Se você queria que o Levenciano entrasse, né,
né? Tinha sua expectativa, agora tem que fiscalizar, cobrar, participar da vida do clube, cobrar a gestão atual, enfim, vigiar, mas não abandonar. Abandonar o Vasco não vai adiantar de absolutamente nada. Enfim, a gente segue aqui com o nosso barco, né? Vamos aí, o Vasco tem que escapar dessa segunda divisão, não importa quem seja o presidente, o Vasco é maior do que todo mundo. Um grande abraço, saudações vascaínas e até a próxima. Fui!